Hello everyone, how's it going? Eu sou o Teacher Victor Queiroz e hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre a língua inglesa. Na aula de hoje nós vamos aprender mais um tempo verbal, que é o Past Perfect. Agora, voltando a destacar a importância de aprender os tempos verbais para se expressar com eficiência e fluidez em língua inglesa, hoje nós vamos aprender um último tempo verbal, que é o Past Perfect. O Past Perfect é um pouquinho diferente dos demais tempos verbais que já vimos até agora. Isso porque ele vai ter como verbo auxiliar o verbo have no passado simples, que fica had. Esse verbo, to have, faz parte daquele grupo de verbos irregulares que nós vimos ao estudar o Simple Past. Além disso, os verbos principais precisam estar no particípio passado, que é uma peculiaridade a mais desse tempo verbal. Acontece que os verbos regulares, para passarem para o particípio passado, seguem aquelas mesmas regrinhas de terminações do Simple Past. Já os verbos irregulares vão apresentar uma forma nova, que é específica de cada verbo. Mas nós não vamos focar nessa informação por hora, porque esse tempo verbal nos interessa por outro motivo. O Past Perfect nos interessa porque ele é usado para expressar ações passadas que aconteceram antes de outra ação que também ocorrera no passado. Ou seja, ele vai se relacionar com o Simple Past. Nesse tempo verbal, também é comum que as frases sejam formadas com alguns advérbios. Alguns deles são when, just, already, by the time, never, before, after, que correspondem respectivamente a quando, acabado de, há pouco, já, no momento, nunca, antes, depois. Agora, vamos aprender a estrutura na forma afirmativa. Assim teremos sujeito, verbo to have no simple past, had, verbo principal no past participle, mais complemento. Exemplo: The singer had changed her outfit several times before the end of the show. A cantora tinha mudado seus figurinos várias vezes antes do fim do show. I had just arrived at home when Mom prepared the dinner. Eu tinha acabado de chegar em casa quando mamãe aprontou o jantar. Ou seja, sempre uma ação no passado ocorre antes de outra ação. No caso dos exemplos, antes de o show terminar, a cantora já havia trocado de roupas várias vezes. E no outro exemplo, a mãe já havia preparado o jantar quando ele chegou em casa. Para formar as sentenças negativas, será necessário acrescentar a partícula de negação not após o verbo auxiliar. Veja o exemplo. The singer had not changed her outfit several times before the end of the show. A cantora não tinha mudado seus figurinos várias vezes antes do fim do show. I had not yet arrived at home when Mom prepared the dinner. Eu não tinha chegado em casa ainda quando mamãe aprontou o jantar. Perceba que até agora, a lógica do jogo de palavras para a formação das estruturas afirmativas, negativas e interrogativas dos tempos verbais estudados permanece a mesma. As únicas coisas que mudam são somente as palavras. Um outro detalhe é que também nesse tempo verbal, quando o verbo auxiliar se encontra com a partícula de negação not, há a possibilidade de contração. Assim, juntando o verbo auxiliar had com o not, teremos hadn't. Exemplo: I hadn't yet arrived at home when Mom prepared the dinner. I hadn't yet arrived at home when Mom prepared the dinner. E, finalmente, para formar as frases interrogativas, seguindo a lógica de que falamos agora há pouco, deslocaremos o verbo auxiliar para o início da frase antes do sujeito e acrescentaremos o ponto de interrogação no final das frases. Veja nos exemplos. Had the singer changed her outfit several times before the end of the show? A cantora havia mudado de roupa muitas vezes antes do fim do show? Had you already arrived at home when your mom prepared the dinner?
Você já havia chegado em casa quando mamãe preparou o jantar? Agora que você já conheceu todos os usos e estruturas desse tempo verbal, acompanhe o texto e tente entender a sequência cronológica dos acontecimentos dos fatos. I left the gym at 7 p.m. Then I went home. When I just arrived at the front door, Lisa had already opened it. I went upstairs to have a shower, but on the way I remembered I had just took a shower at the gym. When I arrived home, Mom had already prepared the dinner, but when I went downstairs, they have already finished it. Agora responda. O que aconteceu primeiro? O narrador chegou em casa ou tomou banho na academia? Se ainda não conseguiu resolver a pergunta, volte um pouquinho o vídeo, veja o texto novamente até dar certo. Deal? Ainda praticando o Past Perfect, observe o texto a seguir e identifique quais são as sentenças nesse tempo verbal. Last night, Dane and Emily danced in a competition. They danced salsa. They had practiced for months before they danced in the competition. They were very good. Dane and Emily's friends were in the audience. Before that night, they had never seen Dane and Emily dance. In fact, Dane and Emily had never danced in front of anyone before the competition. After everyone had danced, the judges announced the winners. Dane and Emily won. They were best dancers in the competition. Emily said she had never practiced so hard before. She was glad they had practiced a lot. As sentenças do Past Perfect são: They had practiced for 6 months before. They had never seen Dane and Emily dance. Dane and Emily had never danced in front of anyone before. Everyone had danced. She had never practiced so hard before. They had practiced a lot. Na aula de hoje, nós aprendemos o tempo verbal Past Perfect. Vimos suas estruturas e peculiaridades e como ele se relaciona com outros tempos verbais. Agora, acesse a plataforma, leia o texto de aprofundamento, responda as questões do quiz, responda a pergunta do fórum e deixe um comentário na resposta de 2 amigos. Bye bye, see you!